Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da comparação que o senhor Fabiano Lana fez entre a Débora Rodrigues, né, que é aquela moça que escreveu com batom na estátua, e o Glauber Rocha, o vereador do PSOL que foi cassado pela Comissão de Ética da Câmara, né? Olha só o absurdo, ele está querendo comparar uma pena de 14 anos de cadeia com a mera expulsão da Câmara. Olha só que coisa. Não, E, de novo, um processo totalmente deturpado, que é o processo do STF, sem nenhuma base legal, tendo que adulterar um monte de coisa, com um processo todo dentro da normalidade, sendo, com provas e tudo evidente ali no processo normal da Câmara. Para ele é a mesma coisa, não, porque são dois lados, dois exageros. Caramba, que absurdo isso, esse cara não se enxerga, não percebe o problema. O Glauber tem lá a imagem dele realmente expulsando o cara, tentando chutar o cara lá do MBL, da Câmara, né? E efetivamente fez a ação, tem provas de que ele fez, tem tudo documentado que ele fez, a intenção dele era tirar o cara da Câmara. Ah, mas ele tá dizendo que é uma punição exagerada e não sei o que lá, cassação e não sei o que lá. Não, não é exagerado não. Pelo regulamento da Câmara, a punição é essa mesmo. A Câmara não precisou deturpar nenhuma lei, não precisou agir de forma inconstitucional, não precisou fazer nada, definiu a expulsão dele. E vamos combinar, expulsão da Câmara, é ruim, mas o cara não vai ficar um dia dormindo na cadeia, meu amigo, nada, vai estar em casa podendo fazer o que ele quiser, pode chorar para todo mundo, dizer que foi injustiçado e não sei o que lá. Olha o absurdo que esse pessoal está querendo comparar isso com uma mãe de família que ficou afastada dos filhos por 2 anos, porque ela já cumpriu essa pena de 2 anos afastada dos filhos por um negócio que é uma besteira de escrever perdeu o mané na estátua ali. Essa notícia foi sugerida do Rio de Janeiro é pior que Gotham City e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse pessoal da esquerda está desesperado, eu estou falando para vocês, né? Eles não esperavam que o Bolsonaro tivesse a força que está tendo para aprovar essa anistia. E aí eles estão todos apavorados com isso. Só que eles continuam sem entender que o problema principal é que existe uma verdade factual. Não é só narrativa de um lado versus narrativa do outro. O que ele está colocando aqui é isso. Não porque tem a narrativa do lado da Débora, que diz que ela está sendo acusada por... a pena é muito pesada para ela, do que ela fez, e do outro lado tem a narrativa do Glauber de que ele está sendo, né, a pena para ele está sendo muito pesada também. Então é a mesma coisa dos dois lados. Caraca, bicho. Aqui, olha só o cara falando aqui, ó. Glauber e a golpista, ele chama de golpista, né? Ou seja, que para ele escrever um negócio com batom já é automaticamente querer golpe. Os dois lados da mesma moeda distorcida. Dois lados da mesma moeda. Que isso, meu amigo? Que viagem é essa? E o pior é que esse pessoal fica nesse negócio, fica repetindo essas besteiras, porque eles estão presos na bolha deles. Mas eles esquecem de um detalhe fundamental. Por que o caso da Débora chamou tanta atenção de todo mundo? Por que furou a bolha? Porque é um absurdo, qualquer um olha para aquilo e vê que é um absurdo. E por que o Glauber não tá nem aí, tá restrito na bolha da esquerda? Na bolha da esquerda tá todo mundo injuriado com o Glauber. Não, porque como que pode perder o mandato só porque chutou uma pessoa dentro da Câmara e não sei o que lá, que absurdo perder o mandato por isso. Na bolha da esquerda você tem isso daqui, mas isso não contamina o centro. Por quê? Porque as pessoas olham para isso e falam, mas os caras chutou um cara, né? Chutou o cara ali, todo mundo viu, tem gravado ali, expulsou o cara da Câmara e tentou dar um chute nele em determinado momento e não sei o que lá, e isso é falta de decoro, né? Quebra de decoro parlamentar, né? Então, o que esse pessoal não percebe é isso. O povo, no final das contas, as pessoas, o público em geral, percebe esse negócio que a narrativa de lá não encontra eco. A pessoa olha para aquilo, pô, não, tá certo, é um deputado. Ninguém gosta de deputado, a verdade é essa, tá? Vocês sabem, né? Deputado é mais esquerdista, putz grila. Aqui, ó. De um lado, a cabeleireira Débora Rodrigues, que ela pode ser condenada a 14 anos, na verdade ela já foi condenada, né? 14 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado de Direito. Mas ficou conhecida mesmo pela pichação com a frase do batom perdeu o mané. De novo, tentando dizer que o fato dela estar lá queria dizer que ela tentou um golpe, o que é falso, a gente sabe disso. Eu já expliquei para vocês, essa história do crime multitudinário que eles estão usando pelo Alexandre de Moraes lá no STF, isso só vale se você já tiver de antemão evidência de que o interesse de todos
todos era o mesmo, que a intenção de todas era o mesmo. E não há esse caso nessa situação, né? Quando você tem briga de torcida, que se usa muito crime multitudinário em briga de torcida, é porque o pessoal da torcida quer brigar mesmo. Você sabe que o pessoal de torcida adora arrumar briga, compra, marca até lugar para bater uma briga, para um bater no outro ali, para ter briga de torcida. Então, ou seja, você sabe que a intenção deles era mesmo arrumar briga ali. Nesse caso aqui, você não poderia usar o crime multitudinário. Por quê? A própria Débora falou que o interesse dela ali era protestar contra o resultado da eleição. Ela não queria golpe de Estado, ela queria protestar contra o resultado da eleição que ela achou injusto. Ok, é direito dela protestar ali. Você não pode partir do... mas o Alexandre de Moraes acha que ela queria um golpe. Tá, mas então ele tem que provar isso. Ele não pode usar crime multitudinário para um caso em que você não tenha certeza que a intenção das pessoas era fazer o golpe de Estado, né? E, enfim, mas o pessoal da esquerda está querendo colocar aqui, não porque tem que ser... A pena foi exagerada, né? A acusada alega que não participou da depredação das instalações e também que não tinha interesse em golpe de Estado. Ela declarou isso também, ele esqueceu disso daqui, né? E parece não haver imagens, e de fato não tem nenhuma imagem. O Alexandre de Moraes mostrou o vídeo da violência, não porque esse pessoal é perigoso, porque esse pessoal quebrou tudo, não sei o que lá, não sei o que lá, e não apareceu a imagem da Débora em momento algum do vídeo do Alexandre de Moraes. Mas enfim, aqui, do outro lado, aí ele quer comparar que é a mesma coisa, né? Uma mãe ficar separada dos filhos por 2 anos é a mesma coisa que um deputado gordo que ficou lá, tá dormindo lá na Câmara. Ai, tadinho dele, tá dormindo na Câmara. Por que quer? Porque se ele quiser sair, ele sai a hora que ele quiser. Não precisa ficar lá na Câmara, não. Ele pode sair a hora que ele tiver vontade lá da Câmara. E aqui, ó, na sua cassação foi aprovada por 13 votos a 5. Não foi nem de perto, tá? No Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, por ser punido por agressão física comprovada, mostrada em vídeo. Todo mundo gravou, tudo evidências, isso daí, né? Há um vídeo com o ocorrido. Glauber tem alegado que está sendo punido pelo que não fez, mas por sua postura de enfrentamento contra o todo-poderoso deputado ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, meu amigo, Arthur Lira nem é mais presidente da Câmara e tu tá sendo condenado do mesmo jeito. Não tem esse negócio, não. Tu tá sendo condenado porque fez a coisa errada. Mas aí que tá a distinção da coisa. O pessoal da Câmara não precisou mudar nenhuma lei, não precisou aplicar nenhum instituto de crime multitudinário, que tá totalmente errado a aplicação desse instituto, dessa doutrina, no caso do 8 de janeiro. Não precisou deturpar nada para condenar o cara, né? Lá, a decisão do STF é absurda de vários aspectos. Eu já falei em vários vídeos aqui os erros jurídicos que tem nessa decisão. O André Marsiglia, que é um dos principais advogados do pessoal do 8 de janeiro, também elenca um monte de erros que tem nessas decisões aí. Enfim, não vou entrar nisso aqui porque eu já falei isso em outros vídeos, né? Mas esse é o problema. E mais do que isso, o problema é que as pessoas percebem a injustiça, né? Eles estão tentando fazer, ai, tadinho do deputado, olha lá, ele tá sentado porque ele quer, se ele quiser, ele levanta daqui, vai embora e vai dormir em casa. Ele tá fazendo greve de fome porque ele quer, se ele quiser, ele come, né? Não tem problema nenhum, ninguém tá impedindo ele de fazer isso. Aí é impressionante, esse pessoal não consegue perceber a distinção enorme que tem esse situação. Não tem nada a ver um caso com o outro. O caso dele é um caso justo, um caso que eu achei pouco. Ele tinha que ir para cadeia por agressão física, né? Agressão física é agressão física. E não tá perdendo só a cargo dele de deputado, né? Aí ele fala aqui, ó, não, há uma diferença fundamental que é quem gosta da anistia de um não gosta do outro. Ou seja, ele quer dar aquela dizentão que não, que os dois estão errados, ou os dois estão certos, e não sei o que lá, e coisa e tal, o que é um absurdo, porque não é uma questão de uma narrativa com outra narrativa. Isso continua sendo o grande erro desse pessoal da esquerda. Eles estão tão acostumados com o mundo que eles dominavam, que eles definiam a narrativa que eles queriam, e tudo é guerra de narrativa, é a narrativa A versus a narrativa B. Não existe o lastro na verdade, existe a verdade factual. Quando chega na internet, por que tá todo mundo cagando pra porcaria do Glauber Rocha? Acha que tem que perder coisa? Primeiro porque a punição não é tanta punição assim. O cara não vai passar fome. A mulher dele é deputada, continua ganhando salário bem, ele vai provavelmente trabalhar de assessor no caso dela, então não tem perda nenhuma nisso daí. Por outro lado, a Débora Rodrigues ficou separada dos filhos, ela tem filhos pequenos, cara. Uma mãe separada dos filhos por anos, a troco de nada, porque escreveu um negócio com batom numa estátua. Não tem como comparar. E o pior desse pessoal, que deixa esse pessoal puto, é porque não sou eu falando isso. Eu falando isso, eles podiam dizer, não, mas é o Peter, o Peter é bolsonarista e não sei o que lá, é de direita. Não, o problema deles é que a população percebe isso. É por isso que cada vez mais o Estadão tem menos leitor, porque lê uma coluna
escroque, uma coluna terrível, uma coluna idiota como essa, de comparação sem sentido, na cabeça desse pessoal tá tudo certo. Não, porque é narrativa. Estamos usando a narrativa contra a narrativa aqui, tá tudo certo. As pessoas olham para isso e veem o absurdo que é esse tipo de coisa. Na hora de ver na rede social, esse é o problema deles. Porque na era da informação centralizada, eles controlavam o que era o consenso social. Eles diziam qual era a narrativa que ia ganhar. E na internet eles não conseguem fazer isso. Ganha quem realmente tem o foco na realidade, quem realmente impacta na população. A população vê o caso da Débora, vê ela mãe longe dos filhos por um crime que, porra, vamos combinar, uma besteira isso daqui, não tem evidência nenhuma que ela tenha feito qualquer outra coisa lá, e aí eles percebem, não, isso é um absurdo. Aí vê o caso do Glauber, um homem velho, feio pra caralho, gordo, querendo dizer que vai fazer um regime fingindo que é greve de fome e não sei o que lá, e aí não vou sair da cama. Não tá saindo porque não quer, se ele quiser ele levanta e vai embora, não tem ninguém impedindo ele de sair de lá. Aí fica o pessoal querendo que comparar as duas coisas, né? É um absurdo isso. Eu tenho certeza que no final a justiça vai ser feita. A anistia vai passar na Câmara e o senhor Glauber Braga, o Glauber Rocha, como é que é o nome do cara mesmo? Não interessa também, foda-se. Vai perder o mandato dele e se bobear ainda vai ser preso ainda pela agressão física que ele cometeu.